Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para a quarta aula do nosso primeiro módulo. Hoje eu irei trabalhar com vocês níveis de organização biológica, tranquilo? E como vocês podem ver aqui, a lousa está recheada de informações, então antes de eu iniciar a aula, eu vou afastar aqui um pouquinho para você tirar um print e anotar essas informações iniciais. Mas deixe um espaço aí que eu vou falar mais informações, tá bom? Então, vou afastar aqui um pouquinho para você pausar o vídeo, tirar um print. E tem algumas informações aqui na lousa, pessoal, que estão abreviadas que eu também vou falar com vocês, tá certo? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui na lousa, nós temos uma sequência, tá? Essa sequência é a sequência de níveis que a gente trabalha na biologia, desde o nível atômico, tá? Até a estrutura do planeta Terra de forma geral, tranquilo? Então a gente vai ver detalhadamente cada nível biológico desse, tranquilo? Iniciando aqui, pessoal, nós temos os átomos, ok? Pessoal, os átomos, de forma geral, eles compõem tanto a matéria viva, né, quanto a matéria não viva. O que vai distinguir são os tipos de átomos, ok? Pessoal, os átomos a gente vai dividir de forma geral e didática em três categorias. Átomos que são os elementos básicos, elementos menores e oligoelementos. Essa classificação é de acordo com a proporção desse átomo nos seres vivos. Então, os elementos básicos que são O, oxigênio, C, carbono, H, hidrogênio e N, nitrogênio, são os elementos mais abundantes em um ser vivo. Eles compõem aí mais de 95%, né, da massa corpórea aí dos seres vivos, tranquilo? Já os elementos menores, eles vão estar presentes também, só que em menor quantidade, como por exemplo aqui o cálcio, tá? O fósforo, potássio, enxofre, sódio, o cloro, o magnésio e o ferro, tá? Então anota, eu coloquei só aqui abreviado, tá? Mas para poder caber aqui, né? Mas você já vai anotando aí também, tranquilo? E nós temos os oligoelementos, que são elementos aí em menor proporção do que os elementos menores. E aí nós temos, ó, o alumínio, o boro, cromo, ok? Cobalto, cobre, selênio, o flúor, vanádio, zinco, iodo, molibdênio e o silício, tá? Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo para você ouvir novamente o nome desses oligoelementos, para você anotar aí no caderno, né? Porque às vezes você coloca só o símbolo, né? E às vezes depois acaba esquecendo ou acaba se confundindo com outro elemento, tá bom? Então, os mais importantes, né, são os elementos básicos que geralmente caem em prova, tá? Possivelmente você já deve ter ouvido falar na palavrinha CHOMPS, que eu até falei na aula passada, né? CHOMPS representa os elementos aí mais presentes na constituição dos seres vivos, tranquilo? Bom, pessoal, quando esses elementos aqui eles começam a se unir através das ligações químicas, eles vão formar as moléculas, tá certo? E aí, pessoal, eu coloquei aqui uma sequenciazinha, que é a sequência de moléculas, né, substâncias mais abundantes para as menos abundantes em um organismo, tá certo? Então, no caso aqui nós temos a água, tá? Em top 1, proteínas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, DNA e RNA, sais minerais e outros. Só para vocês terem uma noção, em um indivíduo humano, por exemplo, adulto, é em média de 75% de água. Já se você pegar um feto humano, vai ter 80% de água. Um idoso da espécie humana também, 60% de água. Isso já caiu na prova da URCA, por exemplo, né? Então, a taxa de água em um ser humano, por exemplo, ela vai diminuindo ao longo que ele vai atingindo uma certa idade, tranquilo? A questão de proteínas, ela varia de 10 a 15%, tá, em um organismo. Lipídios, de 2 a 3%. E o restante aqui embaixo, variando aí em 1%. Lógico que depende muito da espécie que a gente esteja trabalhando. A espécie, a idade, né, a própria atividade metabólica de determinada célula, tranquilo? Bom, pessoal, essas moléculas elas vão se reorganizar, tranquilo? E vão dar forma às organelas. Pessoal, as organelas, os autores, na verdade, né, eles ainda não chegaram a um consenso definitivo de organelas, tá certo? E aí eu vou trazer uma classificaçãozinha hoje, bem bacana, para a gente entender essa diferença. Pessoal,
Nós vamos dizer que as organelas a gente vai dividir em duas categorias. Organelas membranosas, que possuem uma membrana, tá? E organelas não membranosas, tá certo? Mas muito cuidado, por quê? Porque alguns autores não consideram essas organelas não membranosas como um tipo de organela, tá? É muito comum você ouvir falar assim, ah, professor, o ribossomos não é considerado uma organela. Ele é considerado uma organela, porém, é uma organela não membranosa, não tem uma membrana específica. Professor, então o que seria uma organela? De forma geral, para puxar uma ideia de um e puxar uma ideia de outro, para entrar em um consenso geral, organela seria o quê? Uma estrutura que é encontrada no citoplasma, ou seja, na parte interna da célula, e desempenha uma certa função no nosso corpo. E que essa organela ela pode ter uma membrana, chamada de membranosa, que são as mais conhecidas, né? Ou organela não membranosa, tranquilo? As organelas membranosas, pessoal, elas vão estar presentes nas células eucariontes, no caso animal e vegetal. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, tá? Retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos, mitocôndria, cloroplasto e vacúolo. Todas essas organelas aqui, pessoal, elas estão presentes em organismos eucariontes, tá certo? Organismos que vão ter essas estruturas, que cada estrutura dessa vai desempenhar uma função específica no nosso corpo. A gente vai ter uma playlist aqui no canal que é de biologia celular, onde a gente vai se aprofundar e entender um pouquinho sobre cada estrutura dessa, tranquilo? E nós temos as organelas não membranosas, pessoal, que são aquelas que vão desempenhar sim funções no nosso corpo, mas elas não têm uma membrana, uma estrutura de revestimento, que são os famosos ribossomos, né? Quando a gente fala de ribossomo, tem que lembrar de proteína, porque está relacionado à síntese proteica, e os famosos centríolos, né, que são considerados organelas não membranosas. Mas é muito comum também você encontrar em alguns livros dizendo que ribossomos não é uma organela, não é categorizado como organela, mas ele sim pode ser chamado de organela. Agora, cuidado, essa organela é não membranosa. Se cair na prova dizendo que o ribossomo é uma organela membranosa, tá errado, porque ele não tem uma estrutura de revestimento. Tranquilo? Bom, pessoal, essas organelas aqui, elas vão se rearranjar, né, lógico, para formar as nossas células, tranquilo? As células, pessoal, podem ser divididas em duas categorias. A primeira é em relação ao tipo, que pode ser a procarionte e eucarionte. Na aula passada eu trouxe um detalhamento bem legal desses dois tipos, mas de forma geral, uma célula procarionte ela não tem núcleo, não tem uma membrana nuclear, então o material genético fica espalhado na célula, tá? E a célula procarionte, pessoal, não vai ter as organelas membranosas, apenas organelas não membranosas, que é no caso o ribossomos, tá? Representante aqui no caso são as bactérias, né? E o organismo eucarionte, pessoal, já vai ter a presença, né, de organelas membranosas, já vai ter um núcleo, tá? Então o material genético fica dentro do núcleo, revestido por uma membrana, que é a membrana nuclear, se eu falei na aula passada, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, só voltar na aula 3, tá certo? Em relação, pessoal, à quantidade de células, existe um organismo, por exemplo, uma bactéria, como os protozoários, né? Algumas algas e alguns fungos que são unicelulares, ou seja, só é uma única célula, tá certo? Já os organismos multicelulares ou pluricelulares são várias células, como é o caso das plantas, né? Dos animais, de alguns fungos, algumas algas que são multicelulares. Então, pensa comigo, pessoal, qual organismo aqui vai dar origem a tecidos? Multicelular. Por quê? Porque o organismo unicelular, pessoal, é uma única célula. Então, os organismos multicelulares, pessoal, essas células elas vão se unir, no caso, se rearranjar para formar tecidos especializados. E aí, dando sequência, os tecidos, pessoal, a gente divide em 4 grandes categorias. Eu tenho o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Ah, professor, mas eu já ouvi falar em tecido sanguíneo, tecido hematopoético, tecido propriamente dito. Calma, a gente vai ter uma aula de um módulo, na verdade, de histologia, onde a gente vai falar sobre isso. Mas, de forma geral, esses outros que eu falei para vocês, né, adiposo, hematopoético, sanguíneo, tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Todos esses que eu falei, eles fazem parte do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo ele é muito grande e esse tecido conjuntivo ele vai se ramificar em outros tecidos. No caso, ele vai dar formação a outros tecidos, como adiposo, sanguíneo, como eu acabei de falar com vocês, tá? Então, esses outros, eles fazem parte, estão aqui dentro do tecido conjuntivo, beleza? Anota essa informação. Pessoal, e aí o conjunto de tecidos vão formar os órgãos. Pessoal,
nós temos aí vários órgãos. Cada órgão, pessoal, vai desempenhar uma atividade estrutural no corpo diferente, tá? Aqui eu coloquei alguns para vocês. A pele, pessoal, anote, é o maior órgão do corpo humano, tá certo? Mas nós temos aqui os pulmões, o estômago, o coração e etc. Por quê? Porque a gente tem uma gama de vários órgãos. E aí, na anatomia e fisiologia humana, que também vai ter aqui no canal, um módulo, né? A gente vai estudar a estrutura, a anatomia desses órgãos e vai estudar a função, que é a fisiologia. Então, a anatomia, a estrutura, fisiologia, a função desse órgão para o organismo de forma geral, tranquilo? Os órgãos, pessoal, eles vão se rearranjar, né? Formar o que nós chamamos de sistemas. Então, por exemplo, quando você pega um sistema digestório, você vai ter órgãos específicos, né? Aqui também tem glândulas associadas, né? Mas você vai ter órgãos específicos que vão desempenhar uma função geral. Por exemplo, sistema digestório. Qual seria a grande função? Digestão, né? E a absorção dos nutrientes e também a eliminação. Então, digestão, ok? Absorção e eliminação. Então, você vai ter aqui o sistema digestório com vários órgãos, tá? Que vão estar trabalhando com uma finalidade geral, que é como eu falei, né, para vocês. Nós temos aqui o sistema cardiovascular. Pessoal, muito cuidado, tá? O sistema cardiovascular ele pode ser subdividido em dois sistemas, tá? Que é o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Então, sistema sanguíneo e linfático que a gente trabalha aqui em cardiovascular, ok? Tem alguns livros, talvez um pouco mais antigos, que trazem o sistema imune à parte, tá? Mas geralmente a gente trabalha os dois aqui. Nós temos o sistema imunológico, tá? Que vai estar relacionado às defesas do nosso corpo, tá? Sistema respiratório, né? Que é um sistema muito fundamental, né? Para absorção de oxigênio, liberação de CO2, tá? Lembrando, pessoal, que a gente vai ter um módulo desse aqui, tá? No canal. Sistema urinário, ok? Sistema muscular, esquelético, nervoso, endócrino, sistema reprodutor e sistema tegumentar. Então, todos os sistemas aqui que a gente vai ter aula sobre eles, tranquilo? E aí, pessoal, esse conjunto de sistemas vai formar o quê? O organismo. Professor, mas o que seria o organismo? É o indivíduo, pessoal, é a pessoa, né, de forma geral. Então, perceba, uma pessoa, né, um organismo, né, ele tem toda essa formação, ó, sistemas, órgãos, tecidos, células, organelas, moléculas, átomos. Então, se você for parar para pensar, né, nós somos um aglomerado de átomos que se rearranjaram até formar um organismo extremamente complexo como um ser humano, né? Mas quando eu falo aqui organismo, pessoal, não estou se referindo só ao ser humano, né? Mas os demais animais também, tranquilo? E aos demais seres vivos. Lógico que a gente vai ter algumas diferenças aqui. Por exemplo, se você vai trabalhar um organismo que tem uma célula unicelular, logicamente ele não vai formar os tecidos, tá? Então, quando a gente for estudar zoologia, por exemplo, a gente vai diferenciar um pouco, tá? Quando a gente for estudar, por exemplo, organismos unicelulares, como por exemplo, bactérias, protozoários, a gente vai ver que diferente da zoologia, diferente dos animais, bactéria e protozoário não vai ter esses sistemas, não vai ter essa organização, não vai ter essa complexidade, tranquilo? Pessoal, bom, olha só, pessoal, depois de organismo, indivíduo, né, a gente começa a trabalhar com aspectos que o Enem gosta muito, a URCA gosta muito, que é o quê? Ecologia, pessoal. Todas essas áreas que eu coloquei aqui, desde população, comunidade, ecossistema e biosfera, a gente trabalha com a ecologia. Não sei se você já percebeu, mas na prova do Enem, pessoal, sempre cai questões relacionadas à ecologia. Na prova da Universidade Regional do Cariri, também cai muita questão de ecologia. Então, olha só. O que seria uma população? Muita gente às vezes fala assim, professor, a população aqui do meu bairro ou a comunidade aqui do meu bairro, qual é o termo correto? Depende, pessoal. Vamos lá. Quando eu estou falando de uma população, eu estou falando de indivíduos da mesma espécie que habitam a mesma área geográfica. Então, por exemplo, se no meu bairro eu estou considerando apenas os organismos da mesma espécie que a minha, no caso Homo sapiens sapiens, ali é uma população, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma área geográfica. Imagino que cada ponto desse aqui seja um representante da mesma espécie. Então, aqui é uma população humana, por exemplo, tá? É da mesma espécie e uma mesma área geográfica. Agora, por exemplo, se você está falando, professor, aqui no meu bairro
eu vou contar com os indivíduos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, mas eu vou contar com outros animais, como por exemplo cachorros, gatos. A partir do momento que você tem espécies diferentes em um mesmo local, você já não vai mais chamar de população, você vai chamar de comunidade. Cuidado, pessoal, comunidade em prova pode vir com esse nome, ó, biocenose. Então, biocenose é a mesma coisa que comunidade. Então, o que é uma comunidade, professor? É o conjunto de populações diferentes em uma mesma região. Então, por exemplo, você tem nessa região, como eu falei, o ser humano, gatos, cachorro, passarinho. Ou seja, você vai ter vários indivíduos, várias populações interagindo diretamente ou indiretamente, tá certo? Isso é uma comunidade, também conhecida como biocenose. Tranquilo? Bom, pessoal, e aí nós temos o ecossistema. Muito cuidado, pessoal. O ecossistema, ele vai ser o quê? A biocenose, ou seja, vai ser a interação de várias espécies diferentes, tá? Mais fatores abióticos. Cuidado, pessoal, isso aqui aparece bastante em prova de vestibular. O que é um fator abiótico? No caso, abiótico, pessoal, seriam aqueles fatores não vivos. Como assim, professor? A luminosidade, a temperatura, o pH. Perceba, são fatores que influenciam diretamente nas espécies, né? Por exemplo, você tem lá um organismo que ele sobrevive a uma temperatura, sei lá, uma média de 25 a 30 graus, e aí ocorreu uma catástrofe na Terra e a temperatura subiu para 50 graus, por exemplo. Concorda que essa temperatura ela vai influenciar para que esse organismo não consiga se desenvolver? Com certeza. Então, fatores abióticos são fatores não vivos. Agora, em prova, você também pode escutar o termo fatores bióticos. Bióticos, pessoal, são os fatores vivos, que no caso são os organismos. Tudo que eu estou falando aqui, por exemplo, ó, da população, da comunidade, são fatores bióticos, são organismos vivos que estão interagindo em si, tá? Então, o ecossistema, pessoal, ele tem a interação dos organismos vivos de espécies diferentes, no caso a biocenose, né, do ser vivo, mais fatores não vivos, que são os fatores abióticos, tranquilo? E aí, pessoal, nós temos a biosfera. E a biosfera, resumidamente, será o quê? Todos os ecossistemas aí do nosso planeta. A biosfera, ela representa, de forma geral, tudo o que acontece aqui no nosso planeta. Tranquilo, pessoal? Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma sequência, tá? E essa sequência ela demonstra os nossos níveis, né, de organização biológica. Tranquilo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Preparei também um resumo bem legal para você lá no Instagram. Então, se você gosta dos meus vídeos, gosta das minhas aulas e quer apoiar ainda mais o canal, além de você se inscrever, de compartilhar, me segue também lá no Instagram, tá certo? E deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha ficado a respeito desse tema, tá bom? Então, forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!